Esse é o Birosca dos Amigos, seu mais novo canal de React. E hoje nós vamos estar aqui reagindo ao Pavinato dando uma lapada bem gostosa na fuça de um esquerdista. Ele parece que tentou a sorte aqui para cima do Pavinato, tentando dar um de sabichão e levou uma bela investida. Então vamos estar reagindo a esse vídeo hoje. Mas antes, pessoal, quero dar uma pequena informação para vocês. Eu dividi o meu canal em várias playlists. Tem a playlist do canal Uncapsule, a playlist do canal Te Atualizei, e eu criei mais uma playlist que é de reacts aleatórios. Então, aos finais de semana, sábado e domingo, eu vou estar postando só aqui nessa playlist com reacts aleatórios. Eu vou estar procurando aí os vídeos, né, sobre política, mais polêmico e engraçado que eu consegui, para estar reagindo aqui com vocês, tá bom? Então, olha, já se inscreve aqui no canal, ative o sininho para você não perder meus próximos vídeos e, claro, compartilhe o vídeo para um amigo ou nas suas redes sociais, para que mais pessoas possam se divertir aqui junto com você, vendo esquerdistas tomando no olho da goiaba, tá bom? Então, dado o recado, vamos para o React. Então, leia a afirmativa do Gustavo para o Thiago sobre o arcabouço fiscal. Sim. O arcabouço fiscal é uma medida que condena o serviço público, ameaça a soberania brasileira e beneficia grandes setores do capital brasileiro. Então, agora, o Gustavo tem 2 minutos para argumentar o porquê ele trouxe essa afirmativa e depois 5 minutos para o Thiago fazer a sua resposta. Perfeito. Eu trouxe essa afirmativa porque se consolidou no último período um discurso na esquerda, de uma maneira geral, de que o governo Lula está de mãos atadas com relação ao Congresso e não tem correlação de forças e nem conjuntura política para poder atuar. Mas muito desse impedimento vem justamente da medida que o governo federal aprovou em agosto de 2023, que foi o arcabouço fiscal. O arcabouço fiscal é uma legislação, é uma lei que serve para poder regular a maneira de como os gastos públicos vão acontecer, né? Ela veio para substituir a PEC criada pelo Michel Temer em 2016, a PEC do teto de gastos. E o arcabouço fiscal, ele acaba atrelando o crescimento das despesas do Estado, ou seja, o crescimento do investimento público, à capacidade do Estado em acumular superávites, né? Ou seja, de acumular balanços positivos. Só que o que acontece é que o arcabouço fiscal está sendo acompanhado de uma política de crescimento da taxa de juros, que não começa com o Gabriel Galípolo, atual presidente do BC, que começou com o Roberto Campos Neto, mas que o Gabriel Galípolo deu continuidade. E aí, nesse processo de crescimento da taxa... Bom, aí já não é uma verdade, né? Porque isso acontece desde o governo Dilma, né? Aliás, foi criado para tentar ali equiparar ali as lambanças que a Dilma estava fazendo no governo dela, né? Taxa Selic e de aperto do orçamento, cada vez mais o Estado brasileiro aumenta o seu compromisso com o pagamento da dívida pública, né? Então, quanto mais essa taxa Selic sobe, mais o Estado brasileiro fica devendo para os credores e para os compradores de título da dívida. E aí você vai dedicando mais e mais dinheiro para esses setores, sem que não se tenha nenhuma grande contrapartida. Então, de vez em quando você fala de uma taxação daqui, de uma taxação dali, mas que são pouco funcionais para resolver o problema. E você acaba condenando todo o serviço público, porque o serviço público não vai mais ter acesso ao orçamento, já que ele está todo disposto para o pagamento do serviço da dívida, ameaçando inclusive os pisos constitucionais de saúde e educação que existem desde 1988. Tiagão, 5 minutos aí para você responder. Menos. Cara, mas assim, é de admirar, né? A força de vontade do rapaz, a coragem dele, de tentar debater com o Pavinato, né? Porque, cara, o Pavinato é um estudioso, um cara que escreveu vários livros, ele é advogado, né? Além de advogado, também é repórter, né? Mas é de admirar a coragem do rapaz. Eu concordo. O arcabouço fiscal é um desastre. Eu nem chamo de arcabouço, alguns chamam de âncora fiscal. Ele de fato é uma âncora, porque ele faz o Brasil parar. Mas ele faz o Brasil parar
não por conta da Selic. A Selic não é algo que se decide autonomamente. Vamos lá, o Conselho do Copom tem todos os inimigos da Spectre contra 007, vamos fazer uma taxa Selic alta. De jeito nenhum. O Banco Central ele cuida da saúde da moeda, e a saúde da moeda ela analisa diversos pontos, faz diversos tópicos e faz diversas recomendações e advertências a quem administra o Brasil, que é o caso do governo federal, que é incapaz de fazer um corte de gastos satisfatórios, é incapaz de fazer um corte de gastos satisfatórios. Nós vemos aí uma aplicação totalmente irregular, orçamentária do governo, então, e não há corte de gastos. A gente vê gastos com coisas totalmente frívolas, fúteis, com questões que não impactam em nada na vida. Um dos gastos que acontece que não agrega nada à sociedade, que não agrega mais para o pagador de imposto, que somos nós, são as viagens da Janja para cima e para baixo aí, sem resultado algum, né? Do trabalhador, na vida daquele que não tem água e esgoto, na vida daquele que não tem policiamento, na vida daquele que não tem educação, na vida daquele que não tem saúde, são gastos praticamente régios aos quais o governo ele se nega a fazer os cortes, né? A Selic ela mostra, ela serve como um anteparo e como um aviso para que se tomem medidas mais responsáveis com o dinheiro público, que é o dinheiro público, o investimento público, o gasto público é um dinheiro que vem do próprio público. O dinheiro ele vem do pagador de impostos e não só daquele que tem a folha, a carteira de trabalho assinada, não só do empresário. Paga imposto também. Exatamente, é exatamente isso. As pessoas confundem muito, acham que quem paga imposto é só quem trabalha de forma geral, ou empresários, né? Cara, não é isso. Você, eu, todos nós, se você vai fazer uma pequena comprinha, você pode olhar naquela notinha que é destacada ali, que lá embaixo vai ter os impostos lá, tá? Os fiscos, né? Cara, você vai pagar imposto estadual, municipal e federal. Em todos os produtos que você compra, você pode olhar lá bem no rodapézinho da nota que é destacada para você, que tem lá. Imposto estadual, federal e municipal. Cara, tem produto que excede 60% do valor do produto. Cara, isso é um absurdo, bicho. Aquele que está no serviço informal, que é a grande maioria do povo brasileiro. O mercado informal brasileiro é que sustenta o fato de que um país nunca fecha, o fato de que um país nunca vai à falência. Hoje em dia, quem vende um milho verde na praia, quem vende bugigango, até mesmo quem vende pirataria na rua, ele aceita um cartão de crédito, então ele paga uma taxa sobre aquilo. Ele aceita alguma forma de pagamento em que ele é fiscalizado. Ele faz compra e venda. Se ele não vende com cartão de crédito, ele compra com cartão de crédito, ou ele faz um TED, ou ele faz um DOC, ou ele faz um PIX e a partir de certa quantia ele passa a ter que declarar. Hoje a grande parte do contribuinte brasileiro, e o Milor Fernandes tem uma frase ótima, né? Me tomam tudo à força e ainda tem a coragem de me chamar de contribuinte. Né? O setor informal no Brasil, ele é um dos grandes responsáveis pela sobrevivência do Brasil. Né? Tanto quanto o agro sustenta o Brasil, o setor informal, que é o povo pobre brasileiro que trabalha sem uma carteira assinada e sem uma regularidade em juntas comerciais, ele é responsável exatamente por isso. E os juros sobem quando a economia está um fiasco. A última queda de juros abrupta foi no governo Dilma Rousseff, por caneta, e ele subiu porque subiu muito antes de Bolsonaro, ainda no governo Dilma Rousseff, que foi um dos motivos pelos quais se levou ao processo expulsório dela da presidência da República. Mas o fato é que o arcabouço fiscal ele foi mal desenhado, ele é um arcabouço fiscal que não tem compromisso com corte de gasto para fins de investimento, mas ele tem um compromisso com... Esse arcabouço fiscal ele foi criado ali às pressas, já para
para o início do governo Lula, né? E dando autorização para o Lula já entrar com o pé na porta, cara, gastando o que não deveria gastar, o que não podia gastar. E com aval do Congresso, do Senado, de todo mundo. Isso é um dos maiores absurdos que tem. Não tem o mínimo de responsabilidade com o dinheiro do pagador de imposto, do meu dinheiro, do seu dinheiro, do dinheiro de todos nós. Todos nós contribuímos com o governo. Não pense você que eu não trabalho de carteira assinada, eu não pago imposto. Não, você paga imposto, cara. Tudo que você for fazer, tudo que você for comprar, um serviço que você for prestar, um produto que você vai comprar para consertar sua motinha, o seu carrinho, tudo isso você vai pagar imposto. Você paga imposto estadual, você paga imposto federal, você paga tudo. Tudo. Então não pense, eu não contribuo com o governo. Você contribui. Cara, se você é uma pessoa que mora na rua, você paga imposto quando você vai lá no botequim lá comprar seu gorozinho. Aquele produto está sendo cobrado imposto. E olha que agora vai ser o imposto maior que vai ter, né? E bom, nossa senhora, é uma bagunça esse país que só Deus na causa, viu? Com a arrecadação tributária, não para fins também de compartilhar o que se arrecada com quem precisa, mas para fins de se manter um esquema de Palácio de Versailles, onde nós temos um Luís XVI, já octogenário, e uma Maria Antonieta. E eu paro por aqui para falar dela porque eu fico tentado a falar mal desta mulher. Vamos lá, então, perfeito. Agora a réplica do Gustavo. Perfeito. Eu queria, na verdade, fazer duas perguntas. Por favor. A primeira... A réplica... agora pode ir, agora começou. A primeira, aonde que a gente poderia fazer esses cortes de gastos para poder gerar o superávit, né? Então, a gente trazer aqui realmente essa questão. E a segunda pergunta seria como a gente conseguiria arrecadar mais para poder fazer essa geração de recursos e assim garantir o compartilhamento dessa receita em outros setores. De trás para... Caramba, bicho. Olha a cabeça desses esquerdistas, mano. Cara, que esse povo tem na cabeça, pelo amor de Deus? Os caras só pensam em arrecadar mais, bicho. O Brasil vem batendo recordes de arrecadação. E os caras, os caras não pensam onde que eu posso parar de gastar? Não. Os caras querem sempre sufocar a porra do trabalhador. Os caras querem sempre estar cobrando mais e mais e mais em cima do trabalhador, bicho. Cara, esses esquerdistas... Não, é melhor ficar fazendo que não com o Pavinato, né? É melhor ficar calado. Porque senão acaba ainda recebendo um processo. Meu Deus, bicho. Meu Deus. Pra frente, o Brasil ele quebra recordes de arrecadação todos os anos desde 2023. Certo. Todo ano nós temos um recorde arrecadatório. Mas aonde a gente sempre arrecada mais. No Brasil a gente sempre arrecada mais desde 2023. Certo, mas... O próprio IBGE, a própria Receita Federal publica isso. Todo ano a gente arrecada mais. Sim. Agora, corte de gasto, eu sou da roça, né? Eu sou pé vermelho. A gente falava aqui de grão em grão a galinha enche o papo. Então a gente pode cortar em muitas coisas. Por exemplo, nos Correios. Nós temos no Correio uma situação em que funcionários não recebem um salário, nós temos alguns fazendo negociação para corte de salário e o plano de saúde dos funcionários não está atendendo mais aos médicos e hospitais porque o Correio não tem repassado os custos ao plano de saúde, mas ao mesmo tempo nós temos um aumento salarial da diretoria, compra de carros novos e contratação de motoristas para os diretores. Quanto que isso dá? Eu não sei os números. Eu falo isso do Correio, mas isso se replica em todas as estatais brasileiras. Isso se replica como padrão a muitos dos ministérios brasileiros. Isso se replica, por exemplo, no fato de a FAB, a Força Aérea Brasileira, e um voo de FAB, a gente sabe, dependendo do número de pessoas, ele gera um prejuízo de cada voo de mais de R$100 mil. E o presidente do STF, por exemplo, Luiz Roberto Barroso, final de semana sim,
Final de semana não, ele vai sozinho para Miami com o avião da FAB. Então a gente transformou a FAB em 99 táxi aéreo. A gente pega empresas que são deficitárias e cria condições que não existem, não são possíveis de existir. Nós temos a questão das emendas parlamentares, porque o parlamento atrapalha demais também, porque no Brasil dinheiro pouco e meu pirão primeiro, né? Então, se a gente soma de grão em grão, a gente vê que a galinha já estourou, igual o peru, para fazer foie gras. Eu vou dar o tempo da tréplica pro Gustavo. Fica à vontade. Porque senão a gente não vai conseguir. Eu acho que é importante. Da réplica, mas Não, fica à vontade. Eu acho que é importante a gente trazer alguns números para a mesa, para a gente poder entender aonde que está a discrepância desse discurso. Trazer algum número para a mesa, com coisa que ele sabe de alguma coisa, não filho. Porque o que acontece é que eu concordo que existam muitos privilégios que pegam em alguns setores, por exemplo, do Tribunal Federal. Eu acho que ninguém tem dúvidas com relação a isso. Não, Mas não é alguns privilégios, não. Em alguns setores também não. É em todos os setores, meu amigo. Inclusive o seu papai Lula, ele não usa um sapato baratinho, ele não usa uma camisa baratinha, ele não usa um relógio mais barato, não. Um sapato dele ali custa em média R$6.000, uma camiseta polo lá de marca de no mínimo R$4.000. Ele usa um relógio lá, se eu não me engano é um Patek Philippe lá. Não é? E aí? É alguns setores que tem privilégio? A cuidadora dele lá vive para cima e para baixo usando dinheiro público, né, para estar passeando para cima e para baixo. Vai para um país, vai para o outro, leva uma cambada de gente. Não é verdade? O judiciário também se apropria de muitos privilégios. O Senado. Todo mundo usa os privilégios, usa e abusa dos privilégios, não é verdade? Aí um filho da mulher, concorre por quê? Não é alguns setores, não é alguns privilégios, são todos. Esses gastos não representam nenhuma cosquinha naquilo que seria necessário para poder gerar essa arrecadação. Por exemplo, o Brasil gastou nos últimos 12 meses R$1 trilhão de reais com o pagamento dos juros da dívida pública. R$1 trilhão de reais. O Brasil recentemente aprovou um plano safra de 516 bilhões de reais aprovados esse ano. Olha um miserento desse. E o que adianta aprovar a porra do plano safra e não sei o que e você não pagar o dinheiro, você não dá o dinheiro? Adianta alguma coisa? Só me diz, adianta alguma coisa? Para aprovar alguma coisa, eu também aprovo. Pô, traz aqui que o vacino tá aprovado. Tem tanta paciência, bicho. Do qual mais de 440 foi destinado para grandes produtores do agronegócio. Agora tem um problema. Esses grandes produtores... O governo aprovou, mas não pagou. Vamos só deixar o Gustavo terminar. Mas o governo aprovou, mas não pagou. Vamos só deixar o Gustavo terminar. Inclusive, esse plano safra, que foi uma grande vitória do ministro Fernando Haddad, né, porque ele disse numa entrevista num veículo de mídia recentemente que ele traria um plano safras mais robustos e maiores da história, né? E também o Brasil oferece, na verdade, 800 bilhões de reais em isenções fiscais para grandes corporações. O agronegócio, os grandes proprietários, então a gente está falando do grande capital do agronegócio. Isso aí é uma verdade, viu? Isso é uma verdade. Inclusive os irmãos Batista, né? Teve outras empresas aí também, né? Que foi perdoado multas. Ixi, rapaz. Né? Aqueles que representam 1% das propriedades e que detêm mais de 50% do faturamento geral do setor. É uma concentração de renda, uma concentração de riqueza absurda. Não pagam taxação sobre produtos exportados. Lei Candir de 1995. Nenhum produto in natura que sai das terras brasileiras paga ICMS. Isso já deixou de arrecadar bilhões e bilhões e bilhões de reais que poderiam ter sido investidos nesses setores, nesses serviços. Ao mesmo tempo que também não se paga o imposto territorial rural. É ridículo, é patético quando se paga. E a gente tem também um outro problema, que é o fato de que o avanço dos setores econômicos, a gente vai até trazer isso num tópico mais tarde, mas só para poder introduzir brevemente. E é especialista. Ao agronegócio, concentram renda, não auxiliam no PIB brasileiro, porque esse PIB, essa representação de 25% é de um cálculo chamado PIB agro, que quem fez foi um matemático ligado ao agro.
E, além disso, tem mostrado qual que é o seu poder de devastação, de destruição das comunidades originárias, de destruição que a gente viu em Mariana e Brumadinho. Ah, meu Deus do céu, tava demorando. Ai, ordinárias, ou seja, meu Deus do céu, dá uma raiva desse povo, bicho. Puta que lá merda, viu? Que a gente viu com as chuvas no Rio Grande do Sul, que a gente viu com os incêndios no ano passado e que fazem parte aí desse circuito. Então esse setor poderia ser onerado, ao invés de, por exemplo, taxar consumo, né? Os comunistas entendem, nós somos contra a taxação de todo o imposto sobre consumo, porque se taxar rendimentos e capitais, a gente teria de onde tirar dinheiro e não cortar do BPC e não cortar dos Correios, como tem sido feito no último período. Legal. Meu Deus do céu. Ó, você que tá chegando aqui agora, e chegou até aqui, cara, não sai do vídeo não. Passa a raiva aqui junto comigo, assiste até o final, tá bom? Aí lá no final você coloca, olha, eu engoli seco aqui, mas cheguei até o final. Comenta lá embaixo, tá? Se você conseguiu chegar até o final. Porque, nossa senhora, eu não sei se eu vou conseguir reagir esse troço até o final, tá? Podemos ir para a próxima? Não, não dá, porque o governo só anunciou o Plano Safra, ele não pagou, ele não entregou. Ele vai pagar. Não, não vai. Não há dinheiro. Isso já foi dito pelo próprio Ministério da Fazenda. Tanto é que o agro ele pegou o financiamento através dos FIAGROS e FIDICs feitos por bancos privados. O número de FIAGROS no Brasil ele aumentou 400% em razão do anúncio de que não haverá dinheiro para o pagamento do Plano Safra anunciado. E quanto a... E aí, o que adianta você anunciar um trem, você aprovar um trem lá, se você não tem dinheiro para pagar? Se você não vai pagar? Cara, se for para fazer assim, eu também faço. Traz trem aqui que eu assino, aí. Aprovo na hora. Cada um, bicho. Dívida externa, é impossível que o governo tenha gasto 13 trilhões. Não, 1 trilhão. Com a dívida, com o pagamento dos juros da dívida pública nos últimos 12 meses. Segundo o Banco Central, o pagamento dos juros da dívida pública nos últimos 12 meses de 2024 foi de 249 bilhões de reais. E quem aumentou a dívida pública foi este próprio. Foi o pai do... Quem aumentou a dívida pública? Quem? Adivinha? Hã? Um dedinho. Quem foi que aumentou? O pai dos pobres, pô. Quem é que tá gastando sem pensar no amanhã? Quem é que tá jogando dinheiro no ralo e dizendo, tô rica. A porra do governo, né? O pai dos pobres. Ele tá lá, ó, esbanjando dinheiro, torrando dinheiro como se não tivesse. Mas claro, o dinheiro não é dele, pô. O dinheiro é nosso. O dinheiro é meu, é seu, que compra, que paga imposto, que compra coisa pagando imposto. Nossa, que país miserento, bicho. Ó, presta atenção numa coisa. Você quer comprar um automóvel, né? Todo mundo quer comprar, cara. Ninguém quer ficar andando a pé pra cima e pra baixo. É um negócio que ajuda todo mundo. Você sabia que você vai lá, você vai comprar um automóvel. O automóvel tá custando 80 mil reais. Você sabia que a metade do preço desse valor lá de 80 mil reais é imposto do governo federal? Você sabia disso? Eu aposto que muita gente não sabia, né? Muita gente vai lá e compra e não sabe. A metade desse dinheiro é imposto, meu amigo. E aí, olha que coisa mais bacana. Você paga metade do dinheiro do automóvel quando você vai comprar. Você paga imposto. Para você poder usar esse automóvel, você tem que pagar imposto anual para você usar esse automóvel, meu amigo. Que alguns estados, se eu não me engano, chega a 5% do valor do automóvel. Olha que... Nossa senhora. Você é roubado quando você compra e você ainda é roubado para você poder usar um bem que você comprou, cara. Se você... Aí tem gente que diz, o automóvel é meu. Não é, meu amigo, ele não é seu. Deixa de pagar o imposto anual lá para você ver se você não vai perder esse automóvel. Se ele não vai ser guinchado pro pátio. Se ele não vai para leilão. Cara, a gente só é roubado na porra desse país, bicho. Próprio governo. Sim. Agora, quanto ao Plano Safra, ele prometeu e não entregou um só centavo sequer aos grandes produtores agrícolas. A única parcela de Plano Safra que foi entregue foi
para o Ministério da Agricultura Familiar ligado ao Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. Que inclusive ganhou 69 bilhões de reais contra 440 bilhões que vão ser destinados ao grande setor. Eu não sei de onde você tira esses dados. Eu sei de onde ele tira. Daquele lugar que se... Né, como é que é? Orifício rugoso. Ô, Jesus amado. Meus amigos, vamos parar por aqui, né? Já deu. Olha só. Se você conseguiu chegar aqui, comenta aqui embaixo. Consegui assistir o vídeo todinho. Tá bom? Olha, se inscreve no canal, comenta, compartilha, para que esse vídeo chegue a mais pessoas. E não deixe de se inscrever, né, meu amigo? Se você gosta de ver esquerdista tomando aquela lapada assim, bem seca na fuça, tomando aquela no olho da goiaba, se inscreve no canal, cara. Aqui você vai sempre estar vendo vídeos desses esquerdistas se full. Então, todo final de semana eu vou estar postando sábado e domingo aqui nessa playlist. Reacts aleatórios, tá bom? Até a próxima.